muito feliz? Hoje eu recebo uma conterrânea e é xará, Tatiane Mendes. Tudo bom, Tati? Seja bem-vinda. E seja a primeira de muitas participações. Obrigada. No programa Primeira Vez da Tati, mas ela já trabalha, né, com nutrição há muito tempo. Você comentou, você está se especializando em longevidade e prevenção. Isso, Tati. Hoje a procura é mais a prevenção, porque já as pessoas já estão informadas a respeito de fazer a prevenção. Porque depois que a doença está instalada, muitas vezes é muito difícil você conseguir reverter o quadro, né? E conseguir ter uma qualidade de vida. Hoje a expectativa de vida é 80, 85 anos. Então, como a gente vai chegar? Então, hoje, trabalhar com longevidade e prevenção é o que as pessoas querem. E os profissionais estão se adaptando a essa nova realidade e necessidade da grande população. Não adianta aumentar a expectativa de vida se a gente viver acamado, cheio de problema de saúde, né? Então, o grande desafio é esse. Já que o brasileiro está vivendo cada vez mais, mas que a gente possa viver mais com saúde, com disposição. Sim, fundamental. E a alimentação, os nutrientes são fundamentais, né? Com certeza. Então, alguns suplementos. Nos últimos anos, a gente está tendo uma mudança muito grande em relação a hábitos alimentares, a substituições, alguns protocolos novos de dieta estão aparecendo e sendo famosos, né, por motivos de resultados, de tratamento. Então, eu estou há 14 anos no mercado da nutrição. Então, eu vejo atualmente as pessoas muito preocupadas e realmente abraçando essa nova ideia de ser saudável. Que bom, né? Sim, claro. E aqui no programa Leptoco a gente faz questão também, né? De toda semana trazer aí algumas receitinhas para a pessoa em casa conseguir equilibrar, né? Porque quando a gente equilibra, de vez em quando não tem problema, sabe? Você cometer alguma extravagância, mas você ter esse cuidado e às vezes substituições simples vão fazer toda a diferença no seu dia a dia e ó, na sua saúde e da sua família inteira. Hoje uma opção de bolinho que a gente pode comer sem culpa. O pessoal que tem restrição a glúten, a lactose, consegue adaptar, aproveitar. E é uma opção low carb. Tá muito em alta, né, esse tema. Sim. Traduza pra gente, Tati. O pessoal que tá em casa escuta muito na televisão, vê muito em revistas. O que é essa dieta, né, de baixo valor aí de carboidrato? Primeiro, Tati, eu diria que alguns conceitos da nutrição, eles continuam muito errados ainda. Então, acho que todo mundo já viu na rotulagem de um produto aquela famosa pirâmide de alimentos, né? Que na base seria o consumo de carboidratos, né? E no topo, consumo de gorduras, doces, etc. Alguns pontos essa pirâmide ainda está correta. Porém, dizer que essa base, o alto consumo de carboidratos, 50%, 60% da alimentação é o recomendado, isso está muito errado. Então, está tendo uma mudança muito grande, inclusive já se saiu novas pirâmides alimentares com a atualidade. Então, o que é o low carb? O low carb deveria de ser a estratégia que todo mundo deveria de fazer, que é consumo de baixo carboidrato dentro da dieta. Aí é particular, é individual, então se a pessoa é um atleta, vai ter uma dosagem, se a pessoa não é um atleta, vai ter outra dosagem, mas o conceito é baixo carboidrato com o intuito de prevenção de doença, controle de obesidade e tratamento de N patologias. Por exemplo, quem está assistindo a gente que tem problema de pressão alta, colesterol alto, ou você que busca perder peso, essa é uma receitinha que a pessoa pode fazer em casa. Com certeza, porque esse bolo low carb, que ele é super prático, 3 minutinhos de micro-ondas, ele pode ir açúcar, dependendo da pessoa, como ele pode ir o adoçante. Indo o açúcar, ele tem 5% de carboidrato na receita toda. Se ele for com adoçante, ele não vai ter o carboidrato presente, porque todos os ingredientes, eles são proteicos e gorduras de qualidade. Que legal. E isso é bacana também, né? Porque antigamente tinha muito preconceito com gordura. Tem gordura ruim? Tem, um monte. Mas tem gordura boa que o nosso corpo precisa. Vamos desenvolver então? Você falou 3 minutos? 3 minutos. Fica pronta? Ele fica pronto. A receita? Exatamente. Gente, saudável, rápida. Vamos aprender? Como a gente monta em casa então, Tati? Vamos lá. O nosso bolo de caneca. Vamos falar dos ingredientes então. Tá. Então eu tenho a farinha de amêndoa, que a farinha de amêndoa é um grande substituto hoje de farinha de trigo para fazer receitas como um ingrediente que não tem carboidrato. Porém, a pessoa ela pode usar farinha de amêndoa, farinha de castanha de caju, farinha de castanha do Pará e tem algumas outras também que tem um preço mais acessível, que é a farinha de grão de bico, por exemplo.
Olha, posso usar qualquer uma dessas farinhas? Exatamente, que vai ter uma redução dos carboidratos, ok? As mais recomendadas e mais saudáveis para o nosso organismo, por ter gorduras de qualidade, são as farinhas das castanhas. Tá. Ok? No caso aqui de amêndoas. Exatamente. Aqui eu tenho um pouquinho de açúcar de coco, que na receita daria 5% no total de carboidrato dos 100% da receita. Se a pessoa não quiser, ela pode utilizar o adoçante. A gente recomenda alguns tipos de adoçante em questão de dieta, em questão de saúde, que nós temos no mercado o stevia, nós temos o xilitol e o eritritol, que são 3 tipos de adoçantes que a gente tem de conhecimento na atualidade que não trazem nenhum mal à saúde. São os mais indicados. Exatamente. Até para quem tem diabetes. Exatamente. Aí nós temos o cacau puro, nós temos o fermento. No caso do bolo que já está pronto, eu utilizei aqui o chocolate 85% cacau, ok? Chocolate, quanto mais cacau ele tem, acima de 70%, ele tem os fatores de antioxidantes que trazem benefícios para a saúde, principalmente para a estética, para a nossa pele. Ah, que legal. Mas ele tem que ser acima de 70% cacau. Exatamente. Quanto mais cacau o chocolate tem, mais antioxidantes e benefícios para a nossa saúde. E aí a gente pode comer o chocolatinho sem culpa. Ô, coisa boa. Aqui nós temos a castanha do Pará triturada, um ovo e um pouquinho do óleo de coco. Esses são os ingredientes do bolo. E em 3 minutos fica pronto. Misturando tudo, ele fica pronto. Aí a calda ou o recheio ou o que a pessoa quiser incrementar, ela pode usar a imaginação. No que está feito, foi utilizado o leite de coco no fogo, com um pedaço do chocolate amargo, derretido, colocado como uma calda e um pouquinho de lâminas de amêndoa. Um pouquinho de leite de coco, chocolate derretido. Exatamente. Em média, 3 colheres de sopa de leite de coco, com um tabletinho mais ou menos de 30, 40 gramas de chocolate. Fica bonito, não? Fica muito, além de bonito, gostoso. Você falou que dá para fazer uma calda também de coco. Exatamente. Eu não sei se o público conhece, mas existe a manteiga de coco. Nunca tinha ouvido falar. Manteiga de coco. Na verdade, hoje, a gente já tem esse conhecimento que tudo que vem do coco é saudável. Eu conheço o óleo de coco ou açúcar de coco? Existe o açúcar de coco, o óleo de coco, a água de coco, a farinha de coco, que também eu esqueci dela, mas ela pode ser um substituto da farinha de amêndoa. Tá. Só que essas farinhas, pra gente substituir, algumas ficam mais... O bolinho ele vai ficar mais seco, outros vão ficar mais úmido. A combinação com a farinha de amêndoa é perfeita. Fica bem fofinho? Ele fica fofinho, exatamente. Ok? E essa manteiga de... Então, a manteiga de coco, no caso, pra gente poder fazer uma calda pro bolo, aqui eu peguei, ela é um pouco consistente, ela é como se fosse uma manteiga, tá? Eu misturei um pouquinho do leite de coco, ok? Aí ele fica um pouquinho mais na forma cremosa. Mais cremoso. Exatamente, como se fosse o sabor de um beijinho. Porém, sem açúcar, apenas gordura e a fibra do coco. Porque é uma gordura boa. Exatamente, como óleo de coco. Então é manteiga de coco com um pouquinho de leite de coco. Exatamente. Tem aqui um beijinho saudável. Exatamente. Tanto é que o bolo que a gente vai estar fazendo, como ele usa cacau, ele vai ter o sabor de chocolate, ok? Ah, eu não quero, enjoei de consumir ele com chocolate ou cacau. A pessoa ela pode tirar o cacau da receita e acrescentar o que ela quiser. Aí ele não vai ficar escuro por não ter o cacau. E a pessoa pode colocar uva passa, ela pode colocar um pouquinho de cranberry, ela pode colocar frutas secas, como ela pode adicionar, por exemplo, um pouquinho do suco da laranja, um pouquinho do suco de limão e fazer sabor limão. É super versátil. Exatamente. O segredo aqui, para substituir e fazer de outro sabor, é simplesmente tirar o cacau. Ah, eu quero também colocar um pouquinho de xerém de castanha de caju, que é aquela castanha triturada. Ela pode usar. Eu quero colocar um pouquinho de nozes, ela pode pôr. Aí a versatilidade e assim, o que a pessoa quiser fazer, ela pode só deixar a fazendo. imaginação fluir, Exatamente. Né? Vamos montar então a base? Vamos lá. Gente, 3 minutos de micro-ondas fica pronto. Achei um espetáculo essa receita. Bom, primeiro passo, nós temos que fazer a mistura dos ingredientes secos. Então, a gente coloca a farinha de amêndoa, no caso aqui são 2 colheres de farinha de amêndoa. Ok. 1 colher rasa do açúcar de coco. Como eu falei, se a pessoa for, por exemplo, uma diabética ou uma pessoa que está em algum tratamento específico que não quer utilizar açúcar, ela substitui por adoçante. Perfeito. Ok? Porque o açúcar de coco ele é mais saudável? Sim, mas ele não deixa de ser um açúcar. A gente tem que lembrar disso.
É importante. Então, para quem tem Não, diabetes exatamente. ou tá fazendo uma dieta bem restritiva, Exatamente. tira. Dentro da low carb, aqui eu tô colocando o cacau, ok? Farinha, açúcar de coco, cacau. Fermento, que é uma colherzinha de chá rasa, e as castanhas do Pará trituradas. Então, a gente vai misturar todos os ingredientes, tá? Tenta tirar a farinha de amêndoa, o açúcar de coco, ele forma um pouquinho ele empelota um pouquinho, então é importante tirar. E aí, em outro recipiente, nós pegamos o óleo de coco, que aqui no caso, como aqui tá um pouquinho frio, né? O ar-condicionado, né? Isso, ele fica um pouquinho mais... Virou pastinha. Exatamente, isso é normal. Tem gente que acha que o óleo Estragou, né? Exatamente, mas não, é normal, tá? Então, um ovo, bate esse ovo e mistura com o óleo. No caso, eu trouxe um recipiente que é essa cumbuquinha, porque ele fica um pouquinho mais bonitinho na hora de desenformar o bolo. Porque na xícara ele vai ficar no formato de uma xícara, né? Tá. Então, e tem gente que come na xícara até quente também, exato. né? Eu aconselho comer esse bolinho, ele quente. Agora ele, no frio, né, Tati? Ele com Nossa, café, delícia. ele fica fantástico. Mas, Gente, fiquei com água na boca. Ó, mas ele é bom também frio, não tem problema. Temperatura ambiente. Exatamente. É que as farinhas que não têm carboidrato, o que é interessante? A farinha de trigo, ela dá aquela consistência macia. Por isso que o pão que é feito com trigo é macio. E os pães que não são feitos com farinha de trigo, eles são mais secos. Exatamente. Então, tudo que você faz na linha de low carb, é importante que você não demore muito para consumir. Porque senão vai ressecando. Ele vai ressecar, exatamente. Porém, se você fizer um bolinho desse com uma calda ou com um recheio que seja um pouquinho mais úmido, ele não vai perder. Que aí umedece. Exatamente. É um truque legal, né? Exatamente. Então, o que acontece? Ó, vai virar uma pastinha. Gente, que fácil. Você colocou um pouquinho da farinha de amêndoas, pode ser farinha Castanha do de Pará, grão de bico ou de qualquer outra bico. castanha. Colocamos um pouquinho do açúcar de coco, um pouquinho do cacau em pó. Exatamente. Aí no outro recipiente você misturou um ovo com um pouquinho do óleo de coco. Uma colher e meia. Tá. O óleo de coco é o que vai dar umidade para esse bolinho. Então, Então, se de você... uma colher e meia Exatamente. de óleo de coco. Dependendo, por exemplo, eu indico muito esse bolinho para as pessoas que adoram doce, tá? Que são chocolatras, que não ficam sem o doce todos os dias. Sei bem. Levar no saquinho todas as farinhas, né, separadas, pro trabalho, porque todo mundo tem um micro-ondas hoje no trabalho. E você viu, é só misturar. Exato. Ah, mas eu não consigo levar o ovo. Compra ovo desidratado. Que hoje também já tem, né? Exatamente. E na hora que for colocar aqui, adiciona a quantidade de água necessária. E aí, ela faz o bolinho. Gente, adorei. Tá? Vou fazer o seguinte, minha amiga. Vou deixar aqui, são 3 minutinhos de micro-ondas, né, Exatamente, Tati? 3 minutos. Eu vou dar um recadinho e aí eu vou seguir, então... Ai, que é aquele momento mais gostoso, né? De experimentar essa receita. Hoje, uma versão de bolinho aí de chocolate, minha amiga. Você pode comer sem culpa, não tem lactose, não tem glúten. Tem cobertura deliciosa, né, Tati? Sim. Eu vou ali dar recadinho, mas eu já volto, Ok. tá? E eu fiquei muito feliz, gente, que a Tati hoje está aqui. Tatiane Mendes, nutricionista. Ela está se especializando, né, nessa questão de longevidade, a prevenção. A gente sempre fala aqui